Olá, tudo bem com você? Hoje nós vamos dar continuidade a mais um vídeo do nosso canal chamado Câmbio Descomplicado. Eu quero aproveitar, agradecer a audiência que tem crescido a cada dia e pedir, se você puder, clicar aí embaixo no joinha, ou se você puder também se inscrever, faça isso agora para você não esquecer, tá bom? Hoje eu vou dar continuidade à questão da precificação da taxa de câmbio. Nós falamos da formação da taxa spot no vídeo anterior, falamos do cálculo de spread em bips, em pips, mas hoje nós vamos mostrar como tirar os dias de CDI da taxa, ou seja, como chegar na taxa custo. No vídeo anterior eu só falei o conceito da taxa custo, mas não ensinei você a fazer o cálculo para chegar na taxa custo, antes de colocar o spread, ok? Então fique até o final. Fica comigo que você vai gostar da aula de hoje. Nós vamos falar também de taxa real, taxa nominal, índice Big Mac. Vai ser bem legal, ok? Vamos lá? Bom, hoje vamos dar continuidade e você vai aprender como tirar dias de CDI da taxa câmbio, como fazer aquele desconto, né, de 2 dias de CDI, como que o trader faz isso para ajustar a taxa de câmbio, para chegar à taxa custo. E também, se precisar, como adicionar dias de LIBOR na taxa, ok? Muito bem, lembra-se desse quadro? No vídeo anterior nós ensinamos um pouco do que era a taxa custo. Dissemos que o spot é o D2, e qualquer alteração do critério aqui é necessário fazer um ajuste na taxa. Eu não comentei no vídeo anterior, mas há coisas que não são possíveis de se fazer por conta de regulamento cambial. Por exemplo, por que está em vermelho aqui, ó? Imagine uma operação de venda onde o banco está recebendo reais do cliente que está comprando dólares para enviar ao exterior. O banco então precisa receber esses reais e enviar para o exterior até D2. Mas existem ajustes, como eu já ensinei. O cliente pode escolher mandar antes a moeda, né, ou dar reais antes do dia D2. Nesse exemplo aqui, o cliente quer dar reais em D1, mas quer que o banco mande em D0 a moeda para o exterior. Pode uma coisa dessa? O cliente fecha uma operação na segunda-feira, ele quer dar reais na terça, mas ele quer que o banco na segunda mande para o exterior. E se o banco não receber? E se o cliente não pagar? Além disso, é uma irregularidade cambial. Então esse aqui está em vermelho porque não é possível. Assim também como essas duas outras opções aqui, né? Esse exemplo aqui, o cliente quer que mande os dólares no mesmo dia do fechamento de câmbio ao exterior, mas quer entregar reais só depois de 2 dias. É possível um negócio desse? Não, não é possível, né? Isso é anticambial, ok? Agora, vamos falar, como eu disse, de como você faz para calcular a taxa custo, porque eu falei o que você devia fazer, mas não ensinei o como. Então, hoje você vai aprender na prática como chegar na taxa custo. Hoje eu vou ensinar como você transforma uma taxa D2 em taxa D0, por exemplo, ou em taxa D0, ok? Me acompanhe. São esses dois exemplos aqui que nós vamos dar, ok? Muito bem. Para se subtrair CDI, né, que é uma taxa exponencial, da taxa de câmbio, você precisa fazer a seguinte fórmula. Você vai jogar na HP a taxa spot, então vamos ao exemplo de 5,18. Essa é a taxa D2. Supondo que o CDI CETIP então está 1,90% ao ano, como eu tiro 2 dias de CDI dessa taxa? Ou seja, quanto vale 2 dias de taxa com relação à taxa de 1,90 ao ano? Como é que eu acho 2 dias de uma taxa de 1,90 ao ano? É fácil, você pega 5,18, aqui embaixo você faz 1,90 dividido por 100, 1 mais, e você eleva ao número de dias que você quer calcular, que você quer tirar da taxa. Então você vai ver aqui do lado direito, olha só, 5,18 sobre 1,90 sobre 100, 1 mais, elevado a 2 sobre 252. Lembra aquele conceito? O que eu quero e o que eu tenho. O que eu quero é 2, o que eu tenho é 252, né? Então, coeficiente de capitalização, né, para quem fez matemática financeira. Então aqui eu vou achar qual é o valor dessa taxa de 5,18 tirando 2 dias de CDI. Observe que quando você faz o cálculo, então, você vai chegar a este denominador aqui, você vai chegar que a taxa de 5,18 tirado 2 dias de CDI com base a uma taxa de 1,90 ao ano, ela vale agora 5,179226. Então nós vamos dizer que essa é a taxa custo
ajustada para a entrega de reais em D0 e moeda estrangeira em D2. Esta é uma operação onde o cliente vai entregar os reais em D0, no meu exemplo, na segunda-feira, mas o banco só vai mandar na quarta-feira os dólares para o exterior, ok? Mas aí, também, vamos fazer um exemplo em que o cliente quer entregar os reais D0 quando ele fecha o câmbio, ele contrata o banco que está vendendo dólares para ele e ele quer que o banco entregue esses dólares no exterior no mesmo dia. Se for possível, dependendo do horário do fechamento, estiver dentro de um horário que dá para enviar a ordem de pagamento ao exterior, então, pessoal, nós vamos ter que, além de tirar os 2 dias de CDI, adicionar 2 dias de LIBOR, ou seja, cobrar do cliente 2 dias de taxa internacional. No nosso exemplo, a taxa internacional está 0,44638% ao ano. Essa é uma taxa linear, não é uma taxa exponencial como o CDI. Agora, você imagina, se deixar o seu dinheiro o ano inteiro nos Estados Unidos, vamos supor, tivesse aplicado em LIBOR, você só vai ganhar depois de um ano 0,44638%. É nada quase, né? Mas aqui pode fazer uma pequena diferença na taxa. Então, partindo dessa taxa que você está vendo na tela, que é a 5,179226, aqui nós já tiramos 2 dias de CDI, lembra-se? E agora vamos cobrar o 0,44638, ou seja, essa taxa em 2 dias. Quando eu faço o cálculo é esse aqui, ó, para achar. Você vai ver aqui do lado direito que é 5,179226 vezes 1 mais esse número que deu aqui, que é exatamente o resultado dessa conta. Quando você vai ver o resultado, você vai ver que é multiplicado, então, 5,179226 vezes 1,00025, é quase nada, né? E a taxa ajustada para D0 é 5,179354. Perceba que ela estava aqui um pouco menor, mas como a gente está cobrando 2 dias de LIBOR, essa taxa, ela subiu um pouquinho. Então, a taxa custo final é 5,179354. A partir daí, o trader vai pegar essa taxa e vai colocar o spread que você aprendeu a calcular no vídeo anterior, ok? Então, se você juntar esse vídeo com o vídeo anterior, você já sabe agora como calcular a taxa custo e a partir daí colocar o spread. Então, é isso que o trader vai fazer para entregar uma taxa final para o cliente, ok? Essa é a taxa. Muito bem. No vídeo de hoje também nós vamos falar sobre taxa de câmbio nominal e taxa de câmbio real. Você sabe qual é a diferença? Muita gente não sabe. A taxa nominal, na verdade, é a taxa que a gente usa no dia a dia nas operações de câmbio. Por exemplo, $1 é igual a 5,18. 5,18 reais para comprar $1, essa é a taxa nominal. Então, entende-se o preço de uma moeda em relação a outra nas transações cambiais realizadas no dia a dia, independentemente do regime cambial adotado. Agora, para se determinar os fluxos comerciais entre os países, a taxa de câmbio relevante é a chamada taxa de câmbio real, que corresponde à relação de preços entre o produto nacional e estrangeiro, ou vice-versa, ou entre diferentes moedas. A taxa real é diferente da nominal, que a taxa real é como se fosse um índice. Ela vai medir o impacto da variação cambial quando você pega um produto, ok, e compara esse produto em 2 países diferentes. Então, tomando como referência o dólar, a taxa de câmbio pode ser obtida pela seguinte expressão: taxa de câmbio real é igual a taxa de câmbio nominal vezes o preço do produto estrangeiro em moeda estrangeira dividido pelo preço do produto nacional. Exemplo, um automóvel produzido no Brasil, R$80 mil. Mesmo automóvel nos Estados Unidos, $12 mil. Taxa de câmbio nominal no Brasil, 5,18. Vamos supor, vamos usar isso como exemplo. Teremos a seguinte taxa de câmbio real nesse caso. Pega os 5,18 vezes os $12 mil dividido por R$80 mil, o que dá um índice de 0,7770. Ou seja, apenas nos Estados Unidos é como se você pudesse comprar o mesmo carro apenas com R$62.160, quando você está pagando aqui 80 mil. Então dizemos que essa é a taxa de câmbio real nesse exemplo, de 0,7770. Agora vamos fazer aqui uma pequena alteração para você ver como muda a taxa a partir do momento que eu tenho uma mudança na taxa cambial no preço do produto. Então, vamos desvalorizar a taxa em 1%. Então ela passa para 5,1287. O carro aumentou 2% de seu preço. Então o automóvel agora no Brasil está custando 81.600. Mesmo o automóvel dos Estados Unidos continua com 12 mil. Lá geralmente é mais difícil de mexer no preço, né?
A taxa de câmbio nominal no Brasil, 5,287, que é a taxa que agora a gente caiu 1% no mercado, o real deu uma apreciada e então melhorou. Teremos a seguinte taxa de câmbio real, 5,1287, vezes 12 mil dólares, que vai dar 61.544,40. Se você pegar esse valor e dividir por 81.600, que é o novo valor do carro, você vai ter uma taxa real de 0,7542. A diferença entre as taxas de câmbio real foi de 3,2%, aliás, 3,02%, mesmo que a taxa nominal tenha caído apenas 1%. Então você veja, a taxa nominal, o dólar, ele depreciou, o real apreciou apenas em 1%, mas a taxa de câmbio real, por causa do aumento do valor do automóvel aqui no carro, é de 3%. Então, neste caso, eu diria que apenas com 75%, 75,42% do valor, eu compraria esse mesmo carro nos Estados Unidos, ok? Bom, Marcelo, como é que você calculou esse 1% na taxa? É simples. Você pega lá a taxa 5,18, você quer desvalorizar 1%, você põe 5,18 dividido por 1,010 e você chega na taxa com menos 1%, tá bom? De variação. Como que você calculou, Marcelo, o percentual nas taxas de câmbio real? É fácil, eu peguei o 0,7770 e fiz o seguinte, ele sobre 0,7542 menos 1 vezes 100. Você faz este cálculo para você chegar na diferença percentual de uma taxa para outra. Portanto, agora você tem uma diferença de 3% entre as taxas de câmbio real. Taxa de câmbio, né, e a paridade do poder de compra. Quando eu falo de taxa real, estou falando da paridade do poder de compra. Deixa eu contar uma coisa para vocês interessante. A teoria da paridade do poder de compra foi originalmente formulada pelo economista sueco Gustav Cassel, que definiu que a taxa de câmbio de um país tende a se desvalorizar na mesma proporção que aumenta o nível de preços. Assim, a PPC procura medir o quanto uma determinada moeda pode comprar em termos internacionais, normalmente o dólar, já que os bens e serviços têm diferentes preços de um país para o outro. Se ele consegue comprar tudo o que necessita com o seu salário. Ou seja, a PPC ela relaciona o poder aquisitivo de tal pessoa com o custo de vida local, ou o custo de vida do local onde ela vive. Então, vamos entender um pouquinho isso com o índice Big Mac, que é muito conhecido, né? A revista britânica The Economist criou um índice que compara de maneira bastante simples e didática os níveis de apreciação ou depreciação de uma moeda com relação ao dólar americano. Ela vale mais ou ela vale menos que o dólar americano? Essa paridade do poder de compra pode ajudar nesse processo. Então, vamos ver um exemplo aqui. A premissa é que os procedimentos operacionais dos insumos utilizados nas lojas do McDonald's são praticamente os mesmos em todos os países objeto da comparação. Tá? O que eles fizeram? Trata-se desse índice Big Mac, que compara o preço do sanduíche produzido pelo McDonald's em mais de 100 países em relação ao preço do produto praticado nos Estados Unidos. Então, eles querem fazer essa comparação com o lanche, e eles conseguiram. Então, os custos de produção e comercialização são em tese similares ou próximos. Neste estudo, faz-se a conversão do preço do sanduíche Big Mac em moeda nacional dos países escolhidos para o dólar dos Estados Unidos, utilizando a taxa nominal praticada em cada país, que você já sabe que é a taxa nominal, apurando assim o valor do sanduíche em dólar norte-americano nos diferentes locais. Posteriormente, faz-se a comparação do preço apurado com aquele praticado nos Estados Unidos para comercialização do sanduíche. Então eles pegam o preço daquele sanduíche em cada país, desses mais de 100 países onde o estudo é feito, transforma para dólar mediante a taxa daquele país para o dólar, então eles conseguem ver em dólar o preço daquele lanche naquele país. E aí vem o resultado. Nessa comparação, se o preço do Big Mac em um país, após a conversão, estiver maior que aquela praticada nos Estados Unidos, significa que a moeda daquele país está apreciada ou valorizada em relação ao dólar. Então aquela moeda se apreciou, né? Então você precisa de menos daquela moeda para comprar o dólar. Agora, no sentido contrário, se o preço estiver menor, essa moeda está depreciada ou desvalorizada em relação ao dólar. Você vai precisar de mais daquela moeda para comprar um dólar. Então, essa é a paridade do poder de compra, que consegue fazer esse tipo de comparação. Acaba havendo, inclusive,
baseado nisso, nesse estudo, se a moeda daquele país está valorizada ou desvalorizada em relação ao dólar, ok? Então, hoje nesse vídeo rápido que a gente fez, nós falamos sobre cálculo da taxa custo ajustada. Você aprendeu aí pelos cálculos como tirar 2 dias de CDI ou colocar 2 dias de LIBOR, mas pode ser 1 dia de CDI, pode ser 1 dia de LIBOR também, só foi um exemplo, né? Você também aprendeu a diferença entre taxa nominal e taxa real. Ok? Te espero no próximo vídeo. Muito obrigado. Não esqueça de se inscrever no canal, compartilhe. Câmbio Descomplicado é uma ideia de socializar aí o conhecimento de câmbio para muita gente que não tem acesso, e eu sempre falo da minha história. Foi através do mercado de câmbio que eu pude ter acesso a tantas coisas que eu não podia ter na minha vida, né? Que eu pude ganhar dinheiro, que eu pude viajar para vários países, e é como eu falo, o conhecimento é transformador. Então, continue assistindo, compartilhe com as pessoas que não têm conhecimento do mercado de câmbio, talvez elas possam, ao estudar essa matéria, que inclusive é dada nas universidades, nos MBAs, elas possam crescer, possam obter promoções, possam impressionar os seus chefes e possam ter melhores oportunidades de emprego, ok? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.